nessa noite. No Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele não habitava. No Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele visitava. Por isso que, em alguns momentos, você vai ver os homens falhando. Porque o ambiente, aquilo que foi entoado no primeiro louvor da Sarinha, quando ela falou sobre o ambiente, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque tudo aquilo que Deus fala no meu coração, de uma certa forma, Ele confirma aqui. O ambiente, ele nos leva a algum lugar. Quando alguém fala para você, não vai em tal lugar, é porque aquele ambiente pode te influenciar de alguma forma. Porque em todo ambiente habita um Espírito. E aquele Espírito te influencia. Você pode ser o cara mais quietinho do mundo, mas se você for com uma torcida de futebol e ficar no meio daquela galera agitada, daqui a pouco você vai estar pulando, gritando, quando vê fogo. Nas festas, isso também é assim. Quando você coloca alguém mais solto um pouquinho, talvez você não vai se soltar logo de cara, mas daqui a pouco você está se soltando. E o ambiente é muito importante. Por isso que algumas pessoas antigas dizem que esse ambiente não é para mim. O clima aqui não é o meu. E nós precisamos entender isso nos nossos dias. Porque lá no Velho Testamento, a gente vê e fica nítido isso para a gente. Quando Moisés morre, a primeira reação de Josué é desanimar. E a palavra que eu vou trazer nessa noite, você vai entender o que Jesus quis dizer. Quando ele falava a respeito de quem? Quem estava aqui na abertura do culto, mas saber quem? Porque eu fico feliz que Deus fala e confirma conosco aquilo que Ele põe no nosso coração. Quem vai abrir o culto? Rogério, abre o culto, Rogério morreu. Fulano, abre o culto. Vem Léo. E Léo vai para onde? Após João. É tremendo como Deus confirma no teu coração que Ele é contigo. Se você chegar num ambiente e algo falar contigo, sai, sai. Porque aquele ambiente pode te corromper. Aquilo que vai ser feito ali, que vai ser dito ali, pode trazer confusão à sua mente. Por isso que nem em todos os lugares nos cabe. Nós não cabemos em todos os lugares. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus veem em todos os lugares. Mas tem lugar que Deus não entra. Ele só entra se tiver o Deus. Assim Deus faz. Quando Deus entra no lugar, Ele entra com um propósito. Quando Ele entrou na sua vida, Ele entrou com um propósito. Quando Josué desanima, Ele fala assim para Josué: se forte e corajoso, que assim como eu fui, com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te aparta dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Não se apartar da palavra,
um segredo para que você entenda o que eu vou falar hoje. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 11. Segura ele. Talvez eu vou falar contigo alguma coisa que você ainda não entendeu ou ficou para falar depois. Visitação e habitação. Todos acharam? Mateus 11, versículo 7, a partir do 7. Diz assim o Senhor: então, em partida, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem no palácio real. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este a quem está escrito: eis que aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos que profetizaram até João. O reino dos céus era tomado por valentia. Na tradução espanhola vai dizer por valentia. Na nossa tradução, a força. Sabe o que dá a entender? Dá a entender que é o seu esforço que faz você conquistar o reino dos céus. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Mas na lei você tinha que se esforçar muito para herdar o reino dos céus. Lembra de Josué? Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Para ser salvo até João, é isso que a palavra quer dizer. Você tinha que ser forte, você tinha que se esforçar, você tinha que ter disposição, coragem, porque muitos perdiam a sua vida, porque até ali a perseguição era ferrenha. Aqueles que se intitulavam guardadores da lei de Moisés eram os que mais perseguiam. Tanto é que Jesus estava sendo perseguido por ele, por esse grupo que se diziam guardadores da lei. Às vezes, amado, nós nos comportamos assim. É como se ficássemos na porta medindo. Rejeita esse. Esse entra, esse para fora. Guardando algo como se a nossa lei fosse aquilo que Deus estava provando. João estava onde nesse momento? Quando Jesus começa o seu ministério, João está encarcerado.
Encarcerado por quê? Porque ele estava anunciando a Jesus? Porque ele estava falando sobre o Messias? Sobre aquele que viria? Não. Porque ele falou para Herodes Antipas que ele tinha que se arrepender dos seus pecados. Era a primeira mensagem que João estava querendo dizer quando ele começa a declarar o pecado do rei, do governador naquela época, dizendo que ele estava vivendo uma vida de adultério. E qual é o problema disso? É que às vezes o crente ele está no erro, ele sabe que está errado, mas a vida continua tranquila. Ele age como se estivesse sendo a habitação do Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque quando ele está nesse ambiente, o louvor influencia, a palavra mexe, e eu sou tocado. E às vezes eu vejo as lágrimas, e às vezes eu falo, Senhor, muito obrigado. Algo abre diante dos meus olhos, eu começo a enxergar coisas, eu começo a ser cheio, porque eu estou acostumado com nada. E aquela visitação, para mim, é como se aquilo dali fosse algo para todo o meu dia. E na hora do louvor, eu sou cheio, eu transbordo, e eu falo em línguas. Só que quando eu saio daquele portão para fora, eu volto para as minhas práticas antigas. E aí, no decorrer do outro dia, eu me entristeço, eu me decepciono, eu fico furioso, eu quero agarrar no pescoço de alguém, eu quero matar alguém. E aí eu mesmo fico confuso. Como é isso? Ontem eu estava cheio, eu estava explodindo, hoje eu quero matar alguém. É porque você tem sido visitação do Espírito de Deus. E se um macumbeiro entrar aqui e ele adorar a Deus, ele vai ser visitado pelo Espírito de Deus, porque esse é o Espírito da graça de Deus. E é esse Espírito que convence, que converte, que transforma, que muda. Não adianta eu ficar olhando o seu WhatsApp ou sua rede social e te chamando a atenção daquilo que você curte, daquilo que você vê. Basta olhar para a sua vida. Como está a sua vida? Porque os frutos do Espírito, eles se manifestam porque o Espírito está dentro de você e você transborda daquilo que habita em você. Esse é o jogo. Um homem simples, um homem à frente do seu tempo, que foi chamado para ser o último profeta do Velho Testamento e o primeiro do Novo. Não adianta mais. Enquanto eu não entender o que é ser habitação, eu vou continuar tendo visitação do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito, eu posso até fazer algo errado, mas aquilo vai me cobrar tanto que eu vou tentar me consertar. Eu vou voltar lá, eu vou mudar aquela história, ou então não vou participar mais daquilo. E sabe o que eu fico feliz? Eu fico feliz porque Deus fala contigo, Deus te visita, Deus traz pessoas até você, e a gente conversa, e o Espírito de Deus fala e confia
firma. Sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos santo. Ele não nos deixa confundido. E quando você é de Deus e você busca algo de Deus, Ele zela por você. Ele zela de uma forma que você não entende, e que as pessoas que estão de fora também não entendem, porque elas vão te regular e te medir pelos olhos dela, e às vezes pelos olhos dela você não é ninguém. Quem era João Batista? Ninguém. Um homem que comia comida estranha, que se vestia de forma estranha, e um homem que falava de forma estranha. Deus faz assim. Nós precisamos entender isso. Sem arrependimento, eu não deixo de virar visitação para ser habitação. O pecado que eu pratico tem que me enojar. O pecado que eu pratico tem que me fazer sofrer, me sentir mal. Porque quando isso acontece, você ainda tem vestígio da palavra guardada em você, e o Espírito Santo está muito pertinho de você. O que Ele quer é que você se arrependa, para que você, quando receber a visitação, você não seja mais só visitação, só uma casa alugada, mas você seja uma morada do Espírito. Aleluia! 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 Tem algo que a gente vai só imaginar, porque a gente não pode provar, mas há coisas que fazem um divisor de águas na vida do crente. O Senhor Jesus, até o batismo, eu creio que Ele era 100% Deus. Eu creio que Ele era 100% homem. Mas depois do batismo Ele precisou ficar 40 dias no deserto. Depois desses 40 dias, veio as provações, veio o ministério, veio tudo aquilo que Ele começou. Enquanto Jesus estava ali, os discípulos experimentavam gotas. Ao ponto de quando Jesus os envia de 2 a 2, eles ficam maravilhados, porque lá atrás eles não conseguiram expulsar um demônio de um jovem que se jogava no fogo, mas agora até os demônios não se sujeitam. Eles se sujeitam a nós, Senhor. O que Jesus respondeu? Não se alegrei por isso. Alegrei-vos por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia! A obra não pode ser mais apaixonante do que ter o seu nome escrito no livro dos salvos. Seja você quem seja, faça você o que faça, seja o melhor entre os homens, mas a alegria maior é ter o seu nome escrito no livro dos salvos. Aleluia! Essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito. Buscar a salvação para nós, para podermos ser cheios do Espírito de Deus. E quando você começar a transbordar as suas obras, aquilo que você faz, vai alcançar muitas pessoas. Aleluia! E às vezes sem nenhuma pretensão, você não calcula aquilo, você não planeja aquilo, você não programa aquilo, simplesmente o Espírito Santo de Deus vem e te faz transbordar. Você não se
faz bem, você não se sente bem com a injustiça. Você não se sente bem quando você vê as coisas erradas. Por quê? Porque o Espírito que habita em você, ele é um Espírito transformador. Aleluia. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Aqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos se espalharam. Depois ele junta todos eles, menos aquele que se enforcou. E quando se junta todos eles, misteriosamente falando, confabulando, por 40 dias, Jesus fala com aqueles homens. O que falava eu não sei, o que fazia eu não sei, mas eu sei que depois daqueles 40 dias, algo veio sobre eles, lá em Atos 2, que transformou a vida daqueles homens. E nenhum deles abandonou mais o Senhor, nem diante da iminência da morte. Sabe o que eu entendo? Quando o Espírito de Deus habita em nós, a gente vai falar aquela frase de Paulo: eu não vivo mais, Aleluia. mas o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Para isso que nós fomos chamados. E aí tem prejuízo no teu lucro? A gente entrega na mão de Deus. Vencer ou perder, entrega na mão de Deus. Porque nós temos aprendido a viver assim, ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando isso acontece, é Ele que te justifica. Quando isso acontece, é Ele que guerreia suas guerras. Quando isso acontece, é Ele que te coloca nos lugares aonde você está. Se é na prova, se agarra com Ele. Se é na luta, se agarra com Ele. Se é no pódio, se alegrando, se agarra e exalte a Ele. Porque esse é o Deus a qual nós servimos. Porque é muito fácil se agarrar com Deus nos dias bons, nos dias de alegria, nos dias de vitória. Mas é difícil dar glória a Deus quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis. João, nesse momento, ele estava passando por esse aperto. Ele sabia que algo ruim ia lhe acontecer. Mas o Espírito que guiava João já tinha dado para ele uma certeza que ele podia até apagar aqui nessa terra, mas ele ia acender no reino dos céus. Aleluia. Sabe o que acontece, amados? Quando você passa a ser a habitação de Deus, as coisas mudam dentro de nós. Deus nos ensina no aperto, Deus nos ensina na prova, mas se o Espírito de Deus não estiver em nós, nós afundamos, nós desistimos, nós paramos, nós desanimamos. E às vezes, eu vejo algumas pessoas falarem assim: mas pastor, quarta-feira fulano estava voando, quinta-feira olha o que está acontecendo, como pode isso? Visitação do Espírito Santo de Deus ainda não se permitiu ser morada.
Se eu ficar nervoso, quando eu sou morado, eu preciso me acalmar. Nada que eu possuo vale mais do que a sua vida. Nada que eu tenho vale mais do que a sua vida. Por isso nós lutamos, nós guerreamos. Se é preciso pedir perdão, me perdoa. Se é preciso pedir desculpa, me desculpa. Se é preciso deitar no chão, vou deitar no chão. Quem passou pelo radical sabe disso. Enfia a cara na lama. Amor a Deus. Até onde você ama alguém? Até onde ela anda contigo? E se ela escolher um caminho diferente do seu, você deixa de amá-la? Porque assim são os ímpios. Sabe de uma coisa? Eu creio, em nome de Jesus, que essa terra vai ficar muito ruim de viver. Mas vai haver um povo que vai fazer diferença nessa terra. Vai haver um povo que não vão voltar atrás naquilo que decidiram. Às vezes, amado, eu fico olhando, quando você é visitado pelo Espírito de Deus, o que você sente? Como você sente? Aquele momento que Deus fala e parece que tudo vai embora e você fica leve. O que Deus quer naquele momento? O que o Espírito de Deus fala no teu coração? Arrependa-se disso. Abandone isso, abandone aquilo. Vem para mim. É assim que o Espírito de Deus faz. E quando há arrependimento, há transformação. Agora, você não é mais uma casa alugada, agora você é propriedade do Deus vivo. Você passa a ser a habitação de Deus. Por que o espírito da morte não entrou na casa dos hebreus lá no Egito? O sangue de um cordeiro, de um animal, que fará o sangue do Senhor Jesus sobre nossa vida. O inimigo que está sobre a nossa vida. E quando o sangue do cordeiro está sobre nós, maldição nenhuma se perpetuará sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pode ter um vento, pode ter uma prova, mas fica firme, porque Deus fala, Deus age. Nós não servimos um Deus de pau, de pedra, de gesso. Nós servimos um Deus vivo, que tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Às vezes eu fico olhando e fico querendo compreender o que Deus disse. No Velho Testamento, você ouvia Deus e fazia. Era na força, era na fé, era na vamos que vamos. Quando Josué, ele sai para conquistar a terra, ele tem que guerrear em algumas situações. Ele tem que ir para frente, ele tem que ser corajoso. Hoje, a nossa guerra é contra os nossos atos, contra a nossa vontade humana falando. Porque às vezes nós não conseguimos dominar a nossa gula. Nós não conseguimos dominar o nosso cansaço.
nós não conseguimos dominar a proposta do pecado que vem até nós. Habitação. Sabe, amados? Quando Deus cria Adão e Eva, a vontade de Deus era estar com eles. Todo dia o Senhor visitava. Alguns homens de Deus que se separaram para Deus, que Deus os chamou, Deus estava sempre perto deles, falando. Muitas das vezes, até se materializando, como numa teofonia, para lhe falar aquele homem. Porque a palavra, ela ainda não estava escrita, ela era passada de geração em geração. Então o pai tinha que ter a boa vontade de falar para o teu filho, ele precisava crer naquilo para ele passar para o seu filho. E assim ia de boca em boca. Como estávamos conversando hoje lá em casa, quando você lê Jó, o que Jó entende e fala? Que o Deus que ele conhecia de ouvir falar, ele servia de uma forma, mas agora o Deus que ele vê, a visão é outra. Quando você tem uma experiência com Deus, que ela te marca, a visão é outra. E deixa eu falar algo para você. Não ache que a sua visão vai ser a mesma visão de quem está do teu lado. Porque você não sabe em que degrau ela está. Talvez você esteja falando algo de mais assim, quando ela está um pouco nessa mais. Aquilo que te impacta, às vezes não vai impactar quem está do seu lado. Às vezes alguém vai falar assim, isso eu já conheço. Talvez ela esteja um degrau mais acima, ela não te esnobou. A gente precisa entender isso, amado, para a gente viver bem. Porque muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus, ele trata com cada um de forma diferente. E quando nós vimos aquela passagem dos dons e dos talentos, né? Que ele distribui a cada um, ele distribui segundo o quê? A sua capacidade. O meu desejo é pregar para as multidões. Aí Deus coloca duas pessoas que são de Jesus na tua frente e você não abre a tua boca. Como é que você vai chegar às multidões? Mas era só duas. Se algum dia você for chamado para pregar no lugar, para dar uma palavra no lugar, se tiver 3, fale como se tivesse 1000. Porque o Espírito que está em você é de ganhar a multidão. Aleluia. Quando você leva algo e ninguém recebe, não se entristeça. Você recebeu? Amém. 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 Segura, guarda aquilo. A habitação. Nós precisamos ser a habitação do Espírito de Deus. Pastor, como que eu faço isso? O Espírito de Deus habita em qualquer lugar. Aleluia. Ah, pastor, não tem condição. Tem sim. É promessa. É promessa. É que às vezes você anda carregando pesos, você anda carregando coisas que não é para carregar. Sabe? Eu quero dizer algo para vocês. O perdão, ele alivia mais a nós do que ao outro. Quando você decide perdoar, você arranca um peso das suas costas. Perdi, ganhei, estava certo, estava errado. Esse assunto ficou na folha virada. Parte para outra. Mas enquanto você se prende a coisas pequenas, aquilo são amarras
para não te levar a coisas grandes. Quando Jesus falou para você dar a outra face, não significa que alguém venha te esbofetear de um lado e você dá o outro lado. Perdoa. Porque até então ele não sabe o que está fazendo. Ainda não entendeu. Sabe? Assim são as crianças. Por isso que Jesus falou que delas são o reino dos céus. Você pega uma criança hoje de 2 aninhos, 3 aninhos, você dá uma lapada, chora, daqui a pouco está te abraçando, te beijando. Dá uma lapada no tiquinho assim, não sei. Você entende? Então, a inocência, muitas das vezes, é uma defesa. Enquanto Adão e Eva eram inocentes, eles não eram atingidos. Mas quando eles passaram a ser conhecedor do bem e do mal, tudo veio sobre eles. Tem muita gente querendo crescer, querendo alcançar lugares que ainda não é o seu tempo. Querendo adiantar etapas da vida que ainda não é para aquele momento. Deus tem o seu tempo preparado para tudo. Porque Ele não nos confiará aquilo que nós não temos condição de fazer. Mas muitas das vezes, a condição nos é dada pelo nosso coração. Não tem quem fazer. Não tem como ir. Então, envia Deus. O Senhor há de te capacitar. Mas se tem alguém mais capacitado que você, dá um passo para trás e fala, irmão, é contigo. Você é mais capacitado que ele. Vai e faça. Apoie. Quando nós entendemos que os frutos do Espírito, ele está lá em Gálatas, bem claro para a gente vai compreender que para isso acontecer não é uma forçação de barra. Eu tenho que ser assim. Não. É o Espírito de Deus que te dá entendimento para aquilo. A ovelha é o único animal que não tem nada para se defender. Porque ela tem que ser cuidada. Mas o bode não. Então, se você ainda não quer ser cuidado por alguém, se você não se deixa ser cuidado por alguém, cuidado. Porque talvez alguém esteja cuidando de você sem a sua autorização. Isso é um perigo. Mas pastor, quando eu estou lá, que aquele mover vem, pastor, eu me sinto visitação. Eu estou falando com você. Eu quero que você viva isso todo dia, toda hora. Aleluia. Eu quero depositar o meu espírito em você. Mas você precisa largar aquilo. Você precisa largar aquilo outro. Você precisa largar aquilo. Quando a gente coloca Jesus como aquilo que é algo principal da nossa vida, quando a gente coloca Jesus como o principal fundamento da nossa vida, tudo nós fazemos por Ele. Não é pela igreja, não é pelos pastores, mas é por Jesus. Servir a Jesus é muito maior que estar servindo no ministério. Porque às vezes você vai se mudar e vai para outro lugar. E o ministério fica lá. Só que tem com Jesus que você serve, continua contigo. Você continua sendo morada do Espírito de Deus. Quando você serve a homens, você serve na frente de outros. Quando você serve o Espírito Santo de Deus, mesmo que os homens não estejam vendo, você continua dando testemunho. Você continua sendo. Pastor, como é que eu faço com isso? Diz assim o Senhor:
Mas é quem hei de compará-lo esta geração? Semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis que é um glutão, um bebedor de vinho, um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. São as nossas atitudes, são como nós somos, como nós tratamos pessoas, como nós damos prioridade às coisas de Deus, é que vai mostrar. Há um impasse lá atrás, em Tiago, ele diz que ele mostra a sua fé pelas obras, e há um impasse de que a fé é um dom de Deus. Mas se você crê, as suas obras vão ser visíveis, as suas atitudes vão ser baseadas na sua fé. Então, aqueles que são da fé, aqueles que creem na palavra de Deus, é nítido. Se você conviver com ele um tempo, você vai falar: esse cara é crente, essa mulher é crente, esse menino é crente, essa menina é crente. Por quê? Porque você não pode esconder aquilo que brilha, e é o Espírito de Deus que brilha em nós. Você não é atraente por causa do seu corpo, você não é atraente por causa dos seus cabelos, você não é atraente por causa do seu físico, por causa da sua beleza. Não. Alguma coisa atrai pessoas até você, porque a sua fala, o seu jeito de ser é diferente. Você não é melhor que ninguém, mas você é diferente. Aleluia. Já viu aquela pessoa que você cola perto dela e fala assim: não sei, mas fulano é diferente. O Espírito de Deus, quando Ele habita em nós, Ele nos faz algo novo. Não é um remendo, é transformação. Se você pegar todos os homens de Deus que têm um histórico do passado, você vai ver que há mudança. Não é só pelo conhecimento da palavra. Porque se você tiver conhecimento da palavra e você não tem o Espírito de Deus, a palavra para nada ela te vivifica. Como eu estava falando hoje, você é cheio da palavra, mas você só tem o conhecimento dela. É aquela pessoa que diz assim: eu sou ateu, já li a Bíblia 5 vezes, mas não vi nada, só história. Eu sou assim, eu tenho tal religião, já li a Bíblia. Não tem ninguém que conheça mais a palavra de Deus nessa terra do que Satanás. Mas o que foi tirado dele? Esse brilho. O Espírito. O Espírito é que vivifica. A palavra de Deus diz que no tempo em que as pessoas iam se convertendo, os apóstolos queriam logo que eles fossem cheios do Espírito Santo. E eram feitas imposições de mão. Mas às vezes a gente entende que a imposição de mão era para qualquer um. Não era em qualquer um que
que se impuseram as mãos. A Bíblia diz para que a gente não colocasse as nossas mãos precipitadamente sobre ninguém, para que nós não levantássemos alguém precipitadamente. Mas são os frutos que vão demonstrar que o Espírito de Deus, ele já está disponível para você. Às vezes, amado, eu vejo algumas pessoas que falam assim: eu estou buscando, de repente começo a sentir umas coisas estranhas, eu paro logo. É como aquele carro descendo o morro, que quando engata ali, eu falo, vou perder o freio. Aí puxa o freio de mão dessa frente. Às vezes é o Espírito de Deus querendo falar ao teu coração, querendo descarregar tudo aquilo que está travado em você. A primeira vez que eu fui face a face, a impressão que eu tive, e depois daquele derramado do Espírito de Deus, é que eu estava pisando em ovos, eu não sentia onde eu pisava mais. Parece que o corpo flutuava. E eu falei assim, que coisa tremenda. Mas é algo que é transformador, é diferente. Mesmo que às vezes você já tenha uma experiência com Deus, eu quero dizer para você o seguinte, que há níveis. O falecido pastor Poio Chu falava muito sobre isso, escreveu até um livro chamado A Quarta Dimensão, que há experiências com Deus que vai sempre nos levando mais além. Se você for ver, quando Jacó sai da sua casa, ele tem um sonho. Aquele sonho foi um nível de experiência. Mas o que acontece no Val de Jaboque é outra coisa. Você entende? Deus visita. Sabe aquele dia que você fala, caramba, eu tive um sonho tão maravilhoso, que eu não sei se eu estava sonhando, é Deus falando comigo, mas foi algo diferente. Eu vou hoje, me mexeu comigo. O Espírito Santo de Deus, gente, precisando. Alguém vai falar assim, é emoção. Não é emoção não, é o Espírito de Deus. E você precisa sentir saudade daquilo. Você precisa querer aquilo, buscar por aquilo. Quinta-feira, nós temos aqui oração, certo? Começa às 7h30, né? 8 horas. 8 horas, dá para todo mundo chegar aqui. Cada quinta-feira é diferente da outra. Às vezes a gente fala assim, mas não deu ninguém. Aí o Espírito de Deus sacode. Aí você fala assim, hoje vai bombar, tem gente pra caramba. Não é a mesma coisa. E aí você fica querendo entender. A gente tem que entender. Quando você vem pra cá, e a gente fala muito isso, eu não dependo do levita, eu não dependo do pregador. É verdade. Você já tem que vir de casa cheio. Senhor, lá eu vou exalar naquele ambiente o Espírito de Deus que está em mim. Eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou. Em Pentecoste, amado, o Espírito Santo de Deus desceu. Algumas pessoas ficam preocupadas, quem estava falando na língua tal, quem era fulano que estava falando na língua tal. Às vezes na igreja é assim também. Algumas pessoas ficam olhando, ficam reparando, fica até julgando. Fulano tudo errado, cara. Estava falando em línguas. Deve ser o diabo. Às vezes, o certo vai chegar perto de fulano e abraçar, depois de tudo, falar assim, tudo bem com você? Está precisando de ajuda, precisa de orar, alguém junto com você. Essa deve ser a nossa vida. Mas a gente às vezes precisa julgar. A gente apontamos.
Quando Deus falou isso comigo, eu falei: Senhor, quantas pessoas precisam ouvir isso? Porque tem gente que sai da casa de Deus, abandona Deus por causa disso. Porque hoje ela chora, aquilo é muito bom, muito gostoso, né? E tem um louvor que eu não quero sair desse lugar, né? Você está cantando aquilo: Senhor, eu não quero sair daqui, porque deixa eu ficar, né? Nesse lugar. Mas amanhã você está fazendo coisas que você fala assim: rapaz, como é que eu posso fazer uma coisa dessa depois de ontem? Aí alguém fala assim: o diabo está te enganando, rapaz, que lá na igreja não é expulsão, não é o diabo. Aí você começa a achar que o diabo é seu, o dono. E sai. Porque eu olho para pessoas erram, pessoas falham. Amados, isso vai ser até Jesus voltar. Não olha para quem está do teu lado, não olha para quem está lá no alto. Porque Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Homens vão falhar, homens vão errar, e sempre foi assim desde o início. Quem se escora em homens, se escora em pau que pode ficar podre. E quando cai nele, cai dois. Fulano é uma bênção. Você acredita em 24 horas? Esses dias André estava falando: não, pastor, Valquinei, é calma, é paciente. Às vezes a pastora Marta fala assim: só por de fora. Por quê? Porque aí de dentro conhece quem nós somos. Às vezes de fora tem vontade de falar algumas coisas na nossa cara que não fala, mas de dentro fala. E essa é uma verdade que a gente precisa falar. Por quê? Porque a minha referência não é o pastor Valquinei. A minha referência é Jesus. Ele é aquele que está firme. Ele é o meu alicerce. Eu não sirvo a pastores, eu sirvo ao Senhor Jesus junto com alguns pastores que eu decidi servir junto com eles. Porque as ovelhas escolhem pastores. Pastores não escolhem ovelhas. Tem as peludas fofinhas, né? Tem as carrapichadas, carrapatada. Mas tudo a gente vai avançar. E vamos cuidar. Porque quando nós chegamos, nós também éramos assim, encarrapichada, braba, querendo a cabeçada. Mas é o Senhor que vai cuidando, é a palavra de Deus. E como que eu chego? Aí diz a palavra assim no 28: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É por isso que nós abraçamos Jesus, porque nós chegamos aqui com um fardo pesado, porque a vida aí fora é pesada. É difícil. E às vezes a gente dá 1000 cabeçadas. Mas a gente precisa entender que Jesus conhece o nosso coração. Não precisamos fazer tipo para ninguém. Mas a gente precisa abrir o nosso coração de fato, de verdade. Eu postei uma foto na equipe de consolidação que a gente tinha dado, tá? Ela tinha quantos anos ali, Kista? 14? Era mais ou menos por mim, né? A Kimberly ainda era magrinha. Agora a Kimberly está forte. O que eu quero dizer com isso? Kimberly, Kista, você tinha muito tempo ali de convertida? Pouco tempo. Começou a trabalhar e vamos.
É isso. É disposição, é querer. Quando você quer algo, quando você acredita em algo, você se empenha. Depois você pode perguntar para ela seu retorno. Mas sabe o que é isso? É a sinceridade do nosso coração. Senhor, eu não tenho muita coisa para te oferecer. O que eu tenho, isso é pouquinho. Mas se você for sincero naquele pouquinho, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando um pouquinho de fé, um pouquinho de coragem, um pouquinho de disposição, um pouquinho daquilo tudo que você acha que é pouco. Se você vir com aquele pouquinho para o Senhor, com o coração aberto, Ele vai habitar em você. E vai fazer você enxergar coisas que ninguém está vendo. O Senhor me deu uma palavra para fechar. Em 2 Coríntios 3, versículo 4. E por intermédio de Cristo, que temos a tal confiança em Deus, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Em algumas traduções vai falar de uma nova habitação. O Senhor é Ele que nos capacita. O Espírito de Deus, quando você se arrepende, Ele se une ao teu espírito. E ali Deus começa a fazer a obra de transformação. Aquilo que para você era bom, perde o sabor, perde o gosto, perde-se o prazer. E aquilo que você não dava ouvido, que você não atentava, aquilo começa a brilhar para você. E o Espírito de Deus, Ele que transforma. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Sabendo que Ele me chamou para ser habitação. Casa para Ele morar. A Bíblia diz que o espírito imundo, ele procura um lugar para habitar. Se ele encontrar um lugar sem ninguém, ele entra sem pedir. Quando aquele espírito imundo ele é expulso e ali passa a habitar o Espírito de Deus, a casa nunca mais fica vazia. Mas se você voltar a ter práticas que venham sujar o seu espírito, o Espírito Santo de Deus sai. E aquele espírito imundo, se voltar, ele traz mais sede para ele. E seu estado passa a ser pior do que o anterior. Por isso nós temos que guardar o nosso coração, as nossas atitudes, para que nós não venhamos ser casa de um espírito que não seja de Deus. A habitação, nós precisamos ser a habitação do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus pode te visitar, sim, mas ele precisa também encontrar a casa limpa para fazer morada. Aleluia. E se você entendeu isso, eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu sei, amados, que a palavra de Deus diz que aqueles que não se envergonhar de mim, o Senhor também não envergonhará dele no último dia.
Antigamente, eu era um dos caras que gostava de ir lá na frente. Receber a unção. Receber aquilo que Deus tem para a minha vida. Normalmente, a gente precisa entender o que faz a diferença na nossa vida. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra. Quando você desperta para a palavra, você já entende o que Deus quer comunicar com você. Quando Deus comunica algo com você, você precisa entender isso. Opa, não é apenas o pastor falando, não é apenas a pastora falando, não é o diácono falando, não é a diaconisa, não é o evangelista, é Deus falando. Porque quando você entende a palavra, você só tem dois caminhos. Ou eu creio, ou eu não creio. Se eu creio, eu obedeço. Se eu não creio, eu fico na minha posição. Sabe? Quando eu me converti, eu orava mais do que hoje. Por quê? Porque a pastora Marta, se der um bico dela, ela fala em línguas. Eu passava a madrugada 2 horas falando, Senhor, e eu vim no ministério que se você não falava em línguas, o Espírito de Deus não é contigo. Imagine a aflição disso. Você largou tudo do mundo. E ela ficava lá de leão. Eu não sei por que você consegue entender essas coisas. Você consegue enxergar coisas que eu leio e não consigo ver. Mas quando você fala, começa a ver. Chovendo, caindo gelo no céu. Pedra. Pastora Marta, na época de agonisa, lá na varanda, começa. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Passa a madrugada toda orando, às vezes 1 hora ali chorando. E o Senhor não fala comigo do jeito que eu quero. A mulher só vê gelo cair do céu e já começa. Ela foi para um evento lá, ficou 1 semana falando em língua dentro de casa. Aquilo já me deixava empolgado. Ai, meu Deus. Mas o que Deus dá um, não dá outro. E aí, começando com o Deus, ele falou, não, rapaz, você tem o Espírito de Deus, rapaz. Mas não, ele me mostrou lá, e eu comecei a entender, comecei a buscar aqui, e eu fiquei tranquilo. Nesse face a face, eu experimentei algo diferente, que eu só experimentei de madrugada com a Kimberly queimando de febre com 2 aninhos, 3 aninhos no meu peito. Eu comecei a orar por ela, ela queimando febre, e eu comecei a falar em línguas com ela no meu peito. A Marta tirou ela de cima de mim e eu fiquei deitado e fui dormir falando. Eu posso contar no dedo quantas vezes eu falei em línguas. E aí? O que te faz menor que eu? O que te faz maior que alguém? É o Espírito que escolhe a quem Ele vai dar e como Ele vai dar, a quem fazer e como fazer. Se um dia você me ver falando em língua em algum lugar, fala assim, isso é raro. Mas eu falo para Deus, Senhor, se não for a língua tua, não me dê. Eu não quero copiar ninguém, eu não quero falar como ninguém. Mas o Senhor sabe. Então, amado, você tem uma limitação, eu também tenho. Você tem uma dificuldade, eu também tenho. Mas não é isso que vai me impedir de buscar a Deus, de servir a Deus, de dar o
eu falo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas até você entender isso, é frustrante. Porque alguém olha para você de lado. Mas eu quero dizer algo para você. Cada um de vocês tem um chamado. Cada um de vocês tem um ministério. Só que isso só vai se aflorar na tua vida quando você se decidir não mais só viver de visitação do Espírito, mas ser morada, casa do Espírito de Deus. Tudo isso que você tem experimentado fora de Deus são para te tirar da essência, são para te tirar do alvo. Porque Deus tem grandes coisas na tua vida enquanto você for como meninos na praça, se alegrar e se importar com migalha. Você não vai experimentar o melhor de Deus. É para isso que eu trouxe a palavra hoje, para te despertar do que dormes. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar a lugares altos, não lugares altos que o homem enxerga, alto diante de Deus. Ele quer te levar a experimentar aquilo que você nunca imaginou que é para você. Sabe para quê? Nós temos herança. Bate no teu peito assim: eu sou filho, eu sou filha, eu tenho herança, eu tenho promessa. Deus tem promessa sobre a sua vida. Mas se você não crer nisso, se você não abraçar isso, ninguém vai falar com você. Pedro, até o dia que Jesus foi crucificado, ele só se enxergava como um pescador de peixe. Até que Jesus fala para ele que o chamou para pescar ondas. Nunca mais, depois que Jesus ressuscitou, Pedro voltou a pescar. Enquanto o Espírito de Deus não fala no teu coração, não sela você, e você não dá a Deus aquilo que é necessário, você vai ficar oscilando. Hoje visitação, amanhã vazio. Hoje visitação, amanhã vazio. Hoje visitação, amanhã vazio. Hoje cheio, amanhã para baixo, deprimido, não tendo certeza do que Deus quer na tua vida. Isso começa a mudar quando você abre o teu coração. Eu queria chamar os pastores aqui na frente.